Eu estava conversando com o pastor Márcio, graça e paz, irmãos, amém? E nós estávamos comentando de nós fazermos na igreja esse ano, no início de 2018, uma série de mensagens para equipar o povo de Deus, para prevenção, como ele mesmo diz, mas para que nós possamos começar um ano já com jejum, leitura da palavra e a oração. Então hoje nós vamos falar sobre a oração. Por que que eu oro? Por que que muitas vezes eu não consigo gostar de orar? Geralmente a oração, quando ela não é coletiva, ela é solitária. E parece que a gente está falando sozinho quando a gente ora. Se a gente não insistir na oração, a gente não consegue cumprir os propósitos do Senhor. A minha casa, minha mãe e eu, nós aprendemos a orar, meu pai, meus irmãos, porque nós passamos por uma situação que exigia de nós a oração. Eu estava vendo a Tati falar agora sobre o testemunho dela. Ela só conseguiu cantar diante de um luto porque ela já tinha uma vida de oração. Então eu me fortaleço na oração. Quando eu oro, é como se eu mostrasse para Deus que Ele está no centro, no alto, e eu me coloco no meu devido lugar, que é embaixo. Quando eu faço as coisas sem orar, eu estou transmitindo uma mensagem para Deus. Não preciso do Senhor. Estou vivendo o ateísmo na íntegra. Porque um ateu não ora, mas nós oramos. Você pode ser mais ou menos em qualquer coisa. Mais ou menos um guitarrista. Mais ou menos limpar uma casa. Mas na oração, nós não podemos nos dar o luxo de ser mais ou menos. Até porque eu orei antes, quando o irmão Braide me chamou, e existe um versículo que eu gosto muito, e ele diz: se o meu povo, está falando para nós, que se chama pelo meu nome, pelo nome dele, se humilhar e orar. Quando eu peço algo para Deus, eu já estou me humilhando. É como se eu falasse para a Luciana assim: Luciana, me empresta R$1.000. Eu digo para a Luciana, olha aqui para mim. Eu digo para a Luciana, me empresta R$1.000. Mas ela não está fazendo só essa leitura que eu falei para ela. Ela está fazendo, você gastou dinheiro errado, você precisa da minha ajuda, você precisa trabalhar. Quando eu peço algo para Deus, eu estou me humilhando, mas para a pessoa certa. E continua o versículo: e se humilhar e orar. E existe algo interessante: e se converter dos seus maus caminhos. Existe uma condição. Então eu os ouvirei. Eu mudarei a sorte de vocês. Existe algo na oração que toca o coração de Deus. É interessante que nós não conhecemos os mistérios do Senhor, mas a Bíblia diz que eles existem, lá em Salmos. Mas a oração, o Senhor tem a sua maneira soberana de agir, que muitas vezes nós não entendemos, mas a oração muitas vezes é respondida daqui uma semana, no mesmo dia, daqui um ano, daqui 10 anos. É a maneira soberana do Senhor agir em nossas vidas. Quando eu me converti, vou contar algo para vocês. Teve um líder que veio pregar e disse uma mensagem: irmão, se você pedir para Deus em oração, tudo que você pedir, ele disse, tudo, ele disse assim, repita comigo, tudo. E eu dizia, tudo que você pedir, crendo, recebereis. Eu fui para minha casa com uma lista de coisas para pedir para Deus. Muita coisa até aconteceu, mas muitas coisas não aconteceram e não vão acontecer, porque existem propósitos diferentes para cada pessoa. Porque uma das coisas que eu pedi, não é para rir, é para ter a voz da Aline Barros.
Gente, para que Deus faria isso? Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para que eu possa orar de acordo com a palavra do Senhor. Mas a Bíblia não diz que se eu orar, antes de eu orar, antes que a palavra chegue na minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer, então por que eu tenho que dizer? Porque Ele gosta de ouvir a sua voz. Eu estava lendo um texto outro dia, e hoje eu compartilhei com o pastor Márcio. Jesus, em um dado momento, Ele se deparou com um cego, e Ele disse para o cego, olha só, o que queres que te faça? A gente já sabe a resposta. Mas o cego tinha que declarar, eu quero ver. Quando ele disse, eu quero ver, ele orou. Ele autorizou. Porque a Bíblia diz, se. O se é uma condição. Se o meu povo, que somos nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter. Se o Senhor vai atender você através das suas orações. Quando eu oro numa segunda-feira, digo para o Senhor, Senhor, entra na minha semana, cuida do meu trabalho, da minha vida. Você está dando um direito legal para o Senhor agir na sua vida. O Senhor não vai agir se você não pedir. Em Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, existe sempre uma condição para Deus agir. Quando eu oro, eu me coloco no meu lugar, que é abaixo do Senhor. Ah, Margarete, mas por que Deus quer que eu oro? Porque está na palavra dele. E o nosso próprio Deus, o Todo-Poderoso, que criou tudo isso daqui, não vai fazer nada que ele seja contra a palavra de Deus. Eu estava conversando com a Rafaela e eu disse, Rafaela, Deus poderia fazer 3, 4 dilúvios, mas ele não fará. Porque ele disse que não fará. E está na palavra. O Senhor poderia mandar Jesus novamente para pisar nessa terra, mas ele não vai mandar. Já está consumado. E é interessante como a oração tem um poder sobrenatural na nossa vida. Eu não estou falando da oração quando você está lavando a louça. Ela funciona também. Eu não estou falando da oração quando você vai almoçar. Ela funciona também. Eu não estou falando da oração do culto de quarta, que eu gosto muito, mas ela funciona também. Eu estou falando de uma oração onde, como Maria, deixou todas as coisas, como se dizendo, esse ato de eu deixar todas as coisas tem muita importância para Deus. Olha lá, ela parou tudo que ela tinha para me buscar. Você parar, porque se a gente olhar hoje, amanhã, se eu olhar a vida da deusa, ela tem o dia dela todo comprometido. Mas se ela quiser ter uma vida diferente, ela vai pegar aquele dia e ela vai refazer aquela agenda e vai introduzir a oração. A oração não é uma opção do crente, porque é através da oração que nós falamos com o nosso Deus. E autorizamos, olha que interessante, nós autorizamos o Senhor a entrar na nossa casa, o Senhor a entrar no nosso trabalho, no nosso casamento, depois da oração. Porque ele disse uma condição, se o meu povo se humilhar e orar. Em outro instante na Bíblia, a Bíblia diz, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor. E então, depois disso, farei mudar a vossa sorte. Então a oração, ela não deveria ser uma opção. Ela deveria ser algo que já faz parte do nosso dia a dia. Como é que eu começo um dia com tanta coisa para fazer, que eu posso sofrer um acidente, que eu posso quebrar um braço, alguém pode fazer um mal contra nós. Como é que eu consigo enfrentar um dia sem antes colocar nas mãos do Senhor? Como que eu posso? Por isso a oração é como se eu estivesse autorizando o Senhor a agir na minha vida. A Bíblia diz,
lá em Salmo 119, para sempre, Senhor, está afirmada a sua palavra no céu. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Por que eu estou falando da fidelidade na palavra? Porque a palavra diz que se eu não autorizar, se eu não orar, se eu não pedir para o Senhor entrar na situação, Ele não vai entrar. Não vai. Pensa naquela situação do cego. Gente, Jesus já sabia a resposta. Ele estava vendo o cego. O que queres que te faça? Ele precisou declarar, ele precisou autorizar, vamos dizer assim. Porque a Bíblia diz que Ele só vai agir se eu clamar, se eu pedir, se eu deixar. Então a oração deve ser algo constante na nossa vida. Eu orava uma vez na madrugada. Agora eu oro 4. Eu orava 1 hora por dia. A minha meta é orar mais. E olha que eu não sou aquelas coisas, hein? Imagina se não orasse. Como que nós não seríamos? Abra sua Bíblia então comigo. Em Mateus 17, de 15 a 21. Mateus 17, de 15 a 21. A Bíblia diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e trouxe-o aos seus discípulos, presta atenção agora, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Tragam ele aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, acabaram de levar uma dura publicamente. Um deles chamou Jesus em particular e disse assim: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte. E continua falando, e no final ele disse: e esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Aqui ele não está dizendo assim, essa oração, essa casta de demônio só sai se você decorar tantos versículos. Não está dizendo isso. Essa casta de demônio, essa situação só se resolve se você cantar todo domingo na igreja. Não disse isso. E olha que vergonha os discípulos. Levaram uma bronca. Até quando eu vou estar com vocês? Porque Jesus tinha um prazo para divulgar o ministério dele. Isso era 3 anos. E já tinha falado, e eles não estavam entendendo que o segredo está na oração. Até que um deles se intrigou: Senhor, o que aconteceu? E o Senhor explicou para eles: vocês não estão fazendo direito. Até que um dos discípulos, eu achei tão interessante, se a gente ler lá em Lucas, não precisa abrir, se a gente ler lá em Lucas 11:1, e aconteceu que, estando eles a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Matou a charada. Matou a charada. Jesus já tinha feito tanta coisa nesse período, já tinha andado sobre as águas, tinha curado o cego, já tinha curado tantas coisas. Mas eles não pediram para ensinar: Senhor, ensina a gente a andar sobre as águas. Senhor, ensina a gente a pegar esse guspe aí, colocar no olho. Eles não pediram. Eles disseram: ensina-nos a orar. O segredo está na oração. E não é porque eu oro, é porque eu estou conectado na videira. Não é porque eu, Margarete, oro, mas é no nome de quem eu oro. E o Senhor se agrada, Ele quer ouvir a sua voz, ainda que seja só para pedir. Que aliás, a Bíblia diz em Cantares: onde estás, noiva amada, que somos nós, faz-me ouvir a sua voz é doce. Quer te ouvir.
E os discípulos entenderam isso. Não pediram para andar sobre as águas, não pediram, ensina-nos a orar. E quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem buscado ao Senhor? Gosto muito do culto de domingo, muito mesmo. Mas o culto de quarta-feira fala muito comigo. Quando o pastor Márcio diz para mim assim, olha Margarete, você é a coordenadora da oração. Parece que ele está me dando um Oscar. Eu gosto muito. Eu sei do que a oração é capaz. Quando minha mãe ficava endemoniada, um líder espiritual, um pastor foi orar pela minha mãe e disse em oração, sai dela em nome de Jesus. Na hora. Numa oração. A oração tem muito poder. Até tem uma música, algo novo acontece quando eu começo a orar. E é verdade. O Senhor, na sua maneira, na sua soberania de agir, Ele poderia ter feito de várias maneiras para nós. Poderia mandar um raio, poderia soltar uma voz lá de cima, mas Ele escolheu te ouvir através da oração. Quando eu oro, eu minto menos. Sabia disso? Quando eu oro, eu me preparo, eu me capacito para dizer não para o pecado. Quando eu oro, aquilo que traz descaso para as coisas do Senhor, já não me traz mais alegria. Lembra de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. No ano em que morreu, o que tem que morrer em você? Para que você também possa ver a glória de Deus e ter uma vida de oração. E ele continua dizendo nesse texto, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O pecado não pode trazer satisfação, gente. Não pode te trazer louvor. Quando eu oro, eu estou falando para Deus, toma as rédeas aí, Senhor. Eu me coloco abaixo, que é o nosso lugar. Quando eu não oro, estou mandando uma mensagem para Deus. Eu volto a dizer, quando eu não oro, estou dizendo para o Senhor, não preciso do Senhor para resolver. E tudo bem. Ele respeita. Porque, aliás, Ele quer agir, mas Ele não vai agir. Porque Ele já deixou escrito que só vai agir se o povo dEle clamar Ele e buscar Ele. Se o meu povo... Mas existe um segredo também. Existem orações que não são respondidas. Sabe por quê? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Não adianta eu morrer de orar. Aliás, eu acho dificilmente alguém que já está vivendo no pecado ter essa vontade de orar. Porque a nossa vontade carnal é inimiga de Deus e não quer orar. A Bíblia diz que ela milita contra o Espírito. Nossa carne não quer, não deseja a oração. Por isso não espere ter vontade para orar, porque você nunca vai ter. Estou te falando de experiência própria. Não espere ter vontade para orar. Ore. Ore ao Senhor. Por que eu falei que existe um outro segredo para a nossa oração ser respondida, não ouvida, porque ela é ouvida. Josué no capítulo 7, presta atenção, estava clamando ao Senhor porque perdeu uma guerra de uma cidade tão pequena perto da cidade de Jericó. Senhor, o que aconteceu? E estava em oração. É para ser? É para orar. O Senhor falou para ele, para de orar e tira o pecado no meio do teu povo. A gente sabe que quem pecou foi Acã. E ele falou para não tocar em coisas impuras. Para de orar e vai agir. Tira o pecado do meio do teu povo. E teve que tirar. E você sabe da consequência. Então por isso que muitas vezes a gente não ora. Porque a gente fala, não gente, olha, é difícil ficar. Outro dia eu me submeti a começar a orar 1 hora. Olha só. Pedi para Deus. Passou 5 minutos. Aí eu pedi, agradeci. Falei, gente, agora deu meia hora. 5 minutos. Então eu vou ler a Bíblia. Eu li e não adiantou. Passou 10 minutos. A oração, eu preciso querer estar ali. Em um dos dias que eu estava orando no meu quarto, meu marido e minhas filhas são testemunhas disso. Eu estava lá orando no meu quarto. Eu escutei assim, ó.
Aí eu levei um susto, que eu coloco a música para ninguém me escutar. Porque, gente, a oração é algo tão importante. Quando eu estou orando sozinho, em um lugar solitário, lá eu falo aquilo que realmente está me atrapalhando. Senhor, eu estou com raiva de fulano. Você acha que eu vou orar isso aqui na frente? Nem preciso. Senhor, eu preciso perdoar fulano. Senhor, eu preciso pagar tal pessoa porque eu gastei o dinheiro. São orações verdadeiras, mas são orações. Então, o nosso secreto, ele existe para isso. Os nossos dilemas, a nossa vida é exposta diante de um Deus que quer nos ouvir. Enquanto eu estava orando, expondo essas coisas para o Senhor, alguém bate na minha porta com tudo assim. Eu falei, que é isso, Márcio? Precisa bater desse jeito na porta? Ele falou, eu não bati. Aí eu fui para as meninas. O que vocês estão batendo na porta desse jeito? Eu falei, estou aqui parada, não mexi. Veio na minha mente assim, o diabo não quer que eu ore. Fui lá e continuei a orar, porque o diabo sabe que uma pessoa que tem tempo de oração, ela não tem tempo para picuinha. Ela não tem tempo para ficar emburrada. Sabe por quê? É algo simples de entender. Andando com a Luciana, o Senhor me fez perceber isso. Eu comecei a andar com a Luciana, andei um tempo com ela, né, Lu, no começo, quando ela não foi para a área da dança. E ela fala tudo no diminutivo. Marga, vamos fazer uma jantinha, a gente frita um bifinho, faz uma carninha. E eu comecei a falar no diminutivo também. Falei, gente, por que eu estou falando desse jeito? E comecei a observar quem estava à minha volta que fala desse jeito. E aí eu falei para a Luciana, que tanto você fala no diminutivo, gente? Ela falou assim, é meu jeito, eu não... Quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais você se parece com Ele. Menos tempo você tem para ficar emburrado. Menos tempo você tem para se envolver com outras coisas desnecessárias. Porque você é mudado. Lembra de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias. Deixa morrer isso aí para o Senhor usar a tua vida de fato. E quando você está orando, o Senhor vai te falar. Você vai ver Ele te falar. Para de orar e vai fazer as coisas certas. Entendeu? Você vai morrer de orar e jejuar, porque a oração não anula a sua obrigação. Até porque a Bíblia diz que digno é o homem do seu salário. Não adianta orar o dia inteiro, não. Gente, está vendo como que Deus faz tudo certinho? A minha oração não anula a minha vida com o meu marido. A minha oração não anula a minha vida de limpar a minha casa. Olha como que Deus faz as coisas certas. Mas a minha oração me capacita para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa serva. Por isso que a oração não é uma opção. Não é uma opção do crente. Se ele vai me ouvir, se ele vai me atender somente quando eu orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, está doidinho para te dar um emprego melhor. Que dia que você apresentou isso para ele? Ele está doido, Deus está doido para te oferecer mais coisas no seu emprego, te dar uma promoção. Que dia que você colocou isso diante dele? Que dia que você parou todas as coisas? Porque quando eu paro tudo que eu estou fazendo, eu estou mandando uma mensagem para Deus. Nada aqui é tão importante como parar e orar ao Senhor. Existe um significado. Quando meu marido, o pastor Márcio, fala assim, segunda-feira é o dia da nossa família, vou desligar o celular, a gente se sente importante. Ele tem coisas importantes para fazer, mas ele escolheu parar tudo aquele dia para nos ouvir. A mesma coisa o Senhor. Continuando. Em Mateus 26, 36, 44 diz, então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos, enquanto vou além orar. Fica aí, sentem nessas cadeiras, que eu vou ali orar. Presta atenção. E levando consigo Pedro, os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Fica aqui e vela comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice.
mas que seja feita a sua vontade. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos. Então disse a Pedro: nenhuma hora você pôde velar comigo. Nenhuma hora. Ele ficou indignado, porque uma hora para Deus não é nada. Uma hora para Jesus, baseado tanto que ele tinha orado. A Bíblia diz, presta atenção. Lembra quando Jesus andou sobre as águas? Isso foi depois que Jesus tinha repartido o pão, aquela multidão, multiplicado os pães. A Bíblia diz que no início da tarde, ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Foi na tardinha. E aí, a Bíblia diz que Jesus viu os discípulos lá longe, no barco. E eles já estavam fadigados, porque a onda era contrária a eles. Mas o Senhor não os atendeu. A Bíblia diz que ele só foi atender os discípulos na 4ª vigília da noite. 1ª vigília das 6 às 9. 2ª vigília das 9 à meia-noite. 3ª da meia-noite às 3. 4ª vigília das 3 às 6 da manhã. Olha o tanto que Jesus orou. Pelo menos 12 horas. A gente não sabe o horário mais ou menos, que foi a tardinha lá. Mas pelo menos 10 horas Jesus orou. Então, 1 hora para ele, quando ele disse para Pedro: você não conseguiu velar 1 hora, porque ele tinha o hábito de orar muito. Muito. E aí ele, na 4ª vigília, deixou ir lá. E foi, caminhando sobre as águas. Você pensa que ele foi atrás dos discípulos? Você sabe o que aconteceu? Eu aprendo mais uma situação nessa passagem. A Bíblia diz que ele foi passando diante deles. Ele não foi em direção deles, mas ele foi adiante deles. Até um deles falou: o que é aquilo? É um fantasma. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Já estava orando já. Já estava orando. Vem. E Pedro foi. Interessante que Jesus orou quase 10 horas antes. Esse tempo que Jesus orava, ele tinha algum recado para passar para nós. E ele só foi atender a necessidade dos discípulos quando eles clamaram a ele e gritavam. E quando Pedro começou a afundar, ele disse: Senhor, salva-me! Pediu ajuda de novo. Jesus não falou assim: ó, o negócio é o seguinte, peraí, cuidado para não afundar, hein? Cuidado, hein? Não, a hora que ele afundou, ele esperou pedir. Está entendendo? Como a oração não é uma opção, mas é algo vital para a nossa vida espiritual. Quando eu oro, eu me capacito para dizer não para o pecado. E orando, a gente ainda assim tem tanta falha. Mas a Bíblia diz que o Senhor não nos trata segundo as nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. Mas quando eu quero mudança, eu deixo algumas coisas e busco a Deus em oração. Ele gosta disso? Sim, ele até me ensinou. Ele diz assim, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Senhor que te vê, e ora em secreto, e o Senhor que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Engraçado que a bênção não fica guardada lá, ele mostra para todo mundo quem você é. Tem importância a oração. Se a gente se lembrar de Jonas, Deus disse para ele: vai até Nínive. Ele fugiu. Para onde ele foi? Para Tarsis. Jonas foi engolido por um grande peixe. Quando ele estava no meio do problema, Jonas fez o quê? Orou. Precisou estar na barriga do peixe para orar. E ele fez uma oração tão bonita, até achei graça, comentei com o Márcio. Falei, gente, precisou se dar mal para orar. Mas o Senhor é Deus. Ele ouve. E ouviu Jonas. E o peixe mandou Jonas para fora na praia. E aí Jonas obedece. E ele faz uma oração tão grande, depois você entra lá, olha a oração de Jonas. Aprendeu. Muitas vezes o Senhor permite algumas coisas para nós aprendermos a andar com Ele. Aprendermos a orar. Porque o povo dele só será ouvido se falar, se pedir.
E tem um detalhe, eu preciso aprender direito. Ele diz assim: o meu povo não tem o que precisa porque pede errado, pede mal. Como é que eu tenho que pedir? De acordo com a palavra. Senhor, a tua palavra diz, leia a palavra. A leitura da palavra é um outro tópico que será num outro domingo. Não sei se nesse, no outro. Está vendo como uma condição puxa a outra? Continuando. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12. Para escolher os discípulos, orou uma noite. Por isso que ele ficou indignado quando eles dormiram em uma hora só. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas 5,16. Isso aconteceu depois da cura de um leproso, que o leproso disse para Deus: Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. Estava orando. Aí Jesus disse: quero ser limpo. Jesus está doido para te dizer: quero. Senhor, me ajuda a sarar disso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu quero. E se não for para a cura, Ele vai te mostrar. Na oração também. Em Lucas 22:39 diz: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Enquanto chegou naquele lugar, disse: orai, para não entrais em tentação. E apartou deles um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Interessante, gente, a situação. Vamos pensar junto. Chamava o povo para orar. Vamos orar. Chamava os discípulos. Depois ele falava: fica aí, que eu vou ali orar. Ele orava sempre no solitário. Lembra quando ele ressuscitou Lázaro? Ele disse assim: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso para que eles creiam que tu me enviaste. Orou. Sabia que Deus ouve. E se Deus ouve, Ele dá uma resposta: sim ou não. Quando eu oro, quando eu tenho uma vida de oração, eu aprendo a ouvir um não. Quando eu tenho uma vida de oração, eu aprendo a esperar. Amém? Nós não podemos ser como Jonas, ter que ficar 3 dias na barriga de um peixe para aprender a orar. Mas ainda assim, se isso acontecer com você, você ficar 3 dias na barriga de um peixe, de um problema, o Senhor ainda assim vai te atender. Quando nós vamos orar por um doente, olha aqui para mim, já estou terminando. Quando a gente vai orar por um doente, eu não tenho que chegar lá e orar 40 minutos. Eu tenho que orar antes pelo doente. Antes, Senhor, usa a minha vida, eu, Margarete, eu sei que eu sou falha, mas a tua palavra diz que o Senhor escolheu usar a minha vida para abençoar os outros. Quantos nessa terra foram usados para abençoar a vida de outros? O Senhor poderia usar de um raio, como eu já disse no início. Abraão foi usado para cuidar de uma nação. Noé foi usado para começar a humanidade. Esther foi usada para cuidar do povo de Deus. Quantos na Bíblia foram usados? Porque o Senhor quer usar você. E quando eu orei 40 minutos, 20 minutos, meia hora, aí eu oro pelo doente. Está entendendo? Eu tenho um problema para resolver que demora 4 horas. Então eu não devia orar 10 minutos. Eu deveria orar 4 horas e resolver aquele problema em 10 minutos. Mas nós não fazemos isso. Nós não colocamos tudo diante do Senhor. Eu me lembro que eu precisava de uma cesta básica. Aliás, eu precisava de bastante coisa. A gente estava passando por uma necessidade financeira. Eu não tinha nem a Rafaela nem a Vitória. Porque a Bíblia não ensina a gente pedir nada para ninguém. Ensina? Leve suas petições ao Senhor. Nem cesta básica você precisa pedir para os outros. Nem dinheiro. Mas ao Senhor. E eu me lembro que nós estávamos orando, pedindo ao Senhor ajuda, porque nós não tínhamos condições financeiras. O irmão do Márcio chegou na minha casa, eu nunca vou me esquecer disso. Falou: Margarete, Márcio,
Você sabe quem precisa de uma cesta básica? Sim, nós. Nós. E quantas vezes nós oramos precisando de tanta coisa pouca e o Senhor nos atendeu? É o mesmo Deus. Eu me lembro que eu precisava de um perfume. Deus, eu não tenho nenhum perfume, gente. Eu olhava lá, o Márcio tinha 3, 4, que tinha acabado de passar o aniversário dele. Então a igreja abençoou ele com vários perfumes. E eu orei ao Senhor. Eu nunca vou me esquecer disso. E as crianças que nós nos cuidávamos na rua da Irmandalva compraram um perfume para mim. E eu falei, criança que ficava na rua, gente. E eu falei para elas assim, onde vocês pegaram isso aí? Não, tia Marga, a gente está guardando dinheiro faz tempo. Olha só, Deus estava preparando as pessoas para me abençoar e esperando eu pedir antes. Está faltando a gente orar mais. Ana, enquanto orou no ombro da pessoa errada, no ombro de Eucana, quando ela chorou no ombro de Eucana, seu marido, as coisas não aconteceram. Quando Ana foi para o templo e orou, quem que Ana teve? Samuel. E aquela mulher que importunava Ana, a Bíblia nem menciona os filhos dela, mas quem que Deus deu para Ana, gente? Quem era Samuel? Sacerdote, juiz e um profeta. Percebe? Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu tenho certeza que Ana passava, olha lá, olha lá, olha lá, aquele é meu filho. E aí pedem para o próprio Samuel orar. E ele diz num dos versículos, e a mim, quanto a mim, ele diz, Samuel, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar pelos meus irmãos. Em outra tradução, pelos meus amigos. Oração de novo. Foi gerado em meio à oração, se tornou um homem de oração. A nossa vida deve ser uma vida de oração, e eu não estou exagerando. Poderíamos ter uma vida melhor se nós levássemos tudo a Deus em oração. Outro dia disse para Deus assim, vontade de comer um caqui. Gente, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, peça qualquer coisa para Ele. Possa vir, pode vir ou não, mas o não você já tem, como diz a Ludmila. Você já não tem o caqui. E eu orei. Uma irmã me chamou para tomar um café da manhã na casa dela, a irmã Célia. O que tinha na mesa? O caqui. Falei, ai meu Deus, tomara que o Márcio não chame para orar. Tomara que ele não chame para orar, que eu não vou conseguir. E ele me chamou para orar. E eu nem consegui orar, só chorei. Falei, gente, que Deus é esse que quer nos presentear, que quer cuidar de nós, e nós estamos perdendo tempo. Outro dia eu fui na feira comprar, no mercado comprar quiabo. Falei, gente, que quiabo caro. Nossa, mas eu gosto tanto de quiabo, meu Deus do céu. Fiz assim. À noite o irmão Júlio, o pastor Júlio, me deu um monte de quiabo. Está duvidando? Ora ao Senhor. A irmã Fátima deu um testemunho uma vez, que foi fazer compra, estava sem dinheiro, e com R$150 ela fez a compra orando. Foi ou não foi, irmã Fátima? Levanta a mão aí. Foi. Com R$150, encheu aquele carrinho. Um mistério. Ela pediu para alguém? Não. Peça para o Senhor. Até porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então toma cuidado para quem você pede, que a Bíblia nem ensina a pedir para os outros, mas para Deus, que depois você pode escutar, viu? Também, se não fosse eu te dar. Mas o Senhor escolhe as pessoas certas para te abençoar, e amanhã ela não vai te humilhar. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. E te convido e te desafio no nome de Jesus, esse ano de 2018, a ter uma vida de oração. Busque ao Senhor mesmo, sem reservas. Fale para o Senhor os seus dilemas, aquilo que você faz de errado, fala mesmo no seu quarto. Põe uma música para ninguém escutar, porque é você e Deus. E diga para Ele, não consigo parar de mentir, não consigo parar de roubar, não consigo parar de trair minha esposa. Diga para o Senhor. Mas eu sei que isso vai me levar para a eternidade, mas não é junto com o Senhor.
Porque o inferno também é na eternidade. Diga para o Senhor. Tenha o seu tempo de oração. Assim você não vai pedir nada para ninguém. Peça para o Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas. E Ele mudará a sua história. A Bíblia diz que se o meu povo, se nós, como igreja, como família espiritual, buscarmos ao Senhor em oração, nós estamos dando autoridade para o Senhor entrar na nossa vida e mudar a nossa história, porque a Bíblia diz: e farei mudar a vossa sorte. Você precisa autorizar Ele entrar, porque o Senhor não invade a casa de ninguém. Você precisa dizer para Ele: eu quero. Lembra do cego? O que queres que te faça? O Senhor está vendo que você precisa de mais dinheiro. O Senhor está vendo que você precisa de um conserto. O Senhor está vendo que você precisa pagar a sua casa atrasada. O Senhor está vendo que você quer entrar para o ministério. Que dia que você parou e pediu. E orou. E orou. Disse: Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir o Senhor. Me ajuda a ser uma pessoa de oração, porque a tua palavra diz que a minha carne, eu como ser humano, não gosto de orar. E eu não gosto mesmo, Senhor, estou aqui forçado. Me ajude a orar, Senhor. Me ajude a parar todas as coisas, porque eu vou sentir vergonha do pecado, como Isaías sentiu. E aí sim eu terei experiências sobrenaturais com o Senhor, como Isaías, como Jeremias, como Ana, como Eucana, como Davi, que orava 7 vezes por dia. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a parar, Senhor, de tentar ser eu mesmo, de caminhar sozinho. O Senhor não nos fez para caminhar sozinho, porque não sabemos caminhar sozinho, não sabemos nem orar como convém. Por isso, em nome de Jesus, que em 2018, ó Deus, a minha vida seja uma vida de oração. Não quero mais ser pessoas que dão desculpas. Não quero ser uma pessoa que fique dando justificativas. Eu não quero mais ser essa pessoa que fica precisando da misericórdia das pessoas. Mas eu quero a sua misericórdia. Eu quero a sua ajuda. Eu quero ser do Senhor por completo. Nos ajude, ó Deus, a levarmos tudo em oração. Nos ajude, Senhor, a colocar tudo em suas mãos, desde algo pequeno até o mais importante. Que eu não venha esperar uma enfermidade para orar, que eu não venha esperar, ó Deus, os dias maus para orar, porque vai ser a única opção. Mas que eu comece a orar a partir de hoje, na madrugada, de manhã. Oh Deus, que eu possa ter 5 minutos com o Senhor. Se eu não puder orar uma vez, 1 hora, que eu ore 7 vezes como Davi orava por dia. Que eu ore 3 vezes como Daniel orava por dia. Mas que o meu período de oração cresça. E que por onde eu passar, as pessoas possam ver o Senhor manifesto na minha vida, manifesto na minha família, manifesto na minha casa, manifesto nos meus filhos. É o que nós te pedimos, Senhor, como igreja. Que em 2018 essa igreja ore mais. Que em 2018, ó Deus, essa igreja aprenda a orar mais. Que em 2018, ó Deus, possamos colocar tudo em oração, como a tua palavra tem nos ensinado hoje, como a tua palavra me ensinou hoje. Por isso nós te oramos mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos trata segundo as nossas obras, segundo a nossa falha, segundo as nossas escolhas, mas o Senhor nos trata segundo a sua misericórdia. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me ajude a orar mais. Quando eu oro mais, eu entendo o meu líder. Quando eu oro mais, eu me quebranto mais. Quando eu oro mais, eu entendo o meu marido. Quando eu oro mais, eu respeito a minha esposa. Quando eu oro mais, eu sou um exemplo para os meus filhos. Por isso, em nome de Jesus,
nos ensine a orar. Nos ensine a depender do Senhor em todas as coisas. É o que nós oramos e agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.